frações barra razões e proporções, porque um assunto está relacionado com o outro, beleza? Na verdade, nós temos maneiras parecidas, se não idênticas, de trabalharmos com as razões e com as frações, tá? E de frações e razões, a gente tira o conceito de proporções. Mas, professor, vamos lá. Beleza, já assisti a aula de frações, vi lá os tipos de frações que existem, vi como que eu opero com as frações, com as razões, né? Duas perguntas que vocês podem fazer. Primeira delas, vamos de trás para frente. O método de operação é o mesmo? Sim. Ou seja, você vai somar razões assim como você soma as frações. Você vai somar, você vai multiplicar, vai dividir, enfim, as razões como você faz com as frações. Beleza. Só pela essa forma que eu te respondi, ó, como que você lida com as frações, você vai lidar com as razões. Uma possível segunda pergunta, que seria a respeito da similaridade ou não, né, dos nomes frações e razões, ou seja, não significam a mesma coisa não, eu já respondi que na prática, na verdade assim, literalmente não. Por quê? Porque, galera, vamos entender o seguinte. Primeiramente, vamos lá. Já que já falamos a respeito das frações, vamos agora analisar as razões, beleza? Primeiro, a simbologia é a mesma, tá? Então, razão, por exemplo, a gente vai representar segundo esta forma aqui, ó. A, né, um número A sobre um número B, beleza? Um número A sobre um número B. Lá em frações, nós chamamos o que? Este número aqui de quê? De numerador, né? E este aqui de denominador. Aqui em razões, nós vamos chamar este número aqui de antecedente, beleza? Duvido adivinhar no próximo agora, hein? Isso aí, consequente, antecedente, temos aqui o consequente, beleza? Lá a gente chama de numerador e denominador, lá que eu digo em frações. Aqui eu chamo de antecedente e consequente, beleza? Então, mais uma ideia aí para ver se a gente consegue de fato separar o que seriam frações de razões. Galera, vamos começar então de razão agora. Bom, o que seria a razão? Razão é quando eu estou comparando duas grandezas, tá? E essas grandezas podem estar na mesma unidade ou não. Tranquilo? Por exemplo, o que seria estar na mesma unidade ou não? Se eu pego o comprimento, beleza? De um determinado quadro e divido pela área desse quadro, eu pego o comprimento, né, né, porque, ó, um quadro possui 4 dimensões, né, ou melhor, 4 medidas, né, um quadro retangular, por exemplo, onde duas são iguais, né, que são o comprimento, por exemplo, e outras duas são iguais também, entre si, que seria a altura do quadro, beleza? Então, se eu pego o comprimento do quadro e divido pela área desse quadro, eu estou fazendo uma razão, né? Estou dividindo uma coisa pela outra, estou fazendo uma razão. Só que é entre unidades diferentes, porque a unidade de comprimento é uma coisa, a unidade de área é outra, né? Porque comprimento é uma grandeza unidimensional e área é uma grandeza bidimensional. Tranquilo? Só por aí vocês tiram. Mas eu posso, por exemplo, numa festa, querer saber qual é a razão do número de mulheres para o número de homens, né? Eu posso dizer que existem 3 mulheres a cada 4 homens, ou seja, 4 homens. Ou seja, num conjunto de 7 pessoas, eu sei que 3 são mulheres, 4 são homens. Ou, se eu pego 14, beleza? 6 vão ser mulheres, 8 vão ser homens. Entendeu? Isso que significa ter uma razão. Beleza? Diferentemente de fração, que nós vimos na aula passada, né? Na verdade é como se fosse uma aula só, né? Eu quis unir. Então, o que seria uma fração? Igual eu usei o exemplo do chocolate. Eu pego um chocolate, divido em 4 pedaços, como 3 desses 4. Então, a fração que eu comi desse chocolate foi 3, um total de 4, 3 quartos. Entenderam essa diferença? É sutil, mas existe, né? Então, fração.
Geralmente a gente pega a quantidade considerada sobre uma quantidade que foi dividida. Razão é uma espécie de comparação, quando eu quero comparar, tá, coisas. Aí eu faço qual é a proporção de uma coisa para outra, beleza? Tranquilo, galera. Então, né, em frações, como eu falei, nós chamamos numerador, denominador. Em razões, nós chamamos de antecedente e consequente. Na hora de resolver, né, cálculos envolvendo razões e proporções, é a mesma metodologia, a mesma forma. Por isso que geralmente as pessoas não fazem nem esforço para poder diferenciar um conceito de outro. Beleza, galera. Então, ó, né, exposto isso aqui e dito também a diferença entre o conceito de fração e razão, vamos para um tópico seguinte, chamado de escala. Beleza? Escala. Galerinha, o que seria escala? Bom, na verdade, é uma forma, né, que engenheiros, enfim, arquitetos utilizam bastante na hora que eles querem fazer um mapa de uma situação, né, ou uma maquete, antes de começar a autorizar uma obra, sei lá, para ela começar a ser feita. Por exemplo, quer ver? Primeiro, como que a gente calcula a escala? A escala, na verdade, vamos chamar de beleza? Vai ser uma razão, beleza? Entre o quê? Entre um desenho, beleza? Desenho que estaria numa determinada planta, tá? Desenho na planta. Sobre objeto real, beleza? Sobre objeto real. Galera, o que seria o desenho na planta? Entendo como, sei lá, você vai fazer um mapa, beleza? Ou uma maquete. Aí você vai lá, quer ver? Você quer representar no mapa, né? Numa distância, em escala, entre duas cidades, tá? Uma cidade A distante de uma cidade B qualquer. E a gente sabe que, na realidade, essas cidades estão separadas uma da outra por uma distância de 800 quilômetros, beleza? 800 quilômetros de distância. Só que, como que você vai botar essa distância no mapa? Fala sério, né? Vai botar uma cidade, um pontinho aqui, representando a cidade A, e outro 800 quilômetros distante? Não, vocês vão ter que reduzir proporcionalmente, tá? Para poder representar a cidade numa determinada escala. Se é que vocês querem fazer um mapa bacana, né? Não um mapa meio zoado, né? Por exemplo, uma cidade A dista 300 quilômetros, né, de uma cidade B, aí você bota um ao lado da outra. Não faz muito sentido, né? Então, vamos lá, usando um exemplo aqui, ó. Se uma cidade A, vamos lá, cidade A está distante de uma cidade B, beleza? Por 800 quilômetros, beleza? E na hora de você representar essas duas cidades no mapa, você botou a distância entre essas cidades de 2 centímetros, beleza? Pergunta-se, qual foi a escala utilizada por você? Galera, tranquilo, ó. Se escala né, a medida do desenho na planta sobre o objeto real, ó, então a nossa escala seria de quanto? Escala E vai ser desenho na planta, 2 centímetros, beleza? Sobre o objeto real. Na verdade, a distância real é de 800 km, mas galera, a gente está na mesma unidade, né? De quilômetros para centímetros. A gente faz o que? Multiplica por 3, depois por 2. Então, multiplica por 10 a quinta, não é? Então, ó, já tem 800, beleza? Então, vamos multiplicar, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 zeros, beleza? Porque de quilômetro para centímetro a gente multiplica por... Cadê 5 zeros?
a gente multiplica por 100 mil, beleza? Ah, como que eu sei? Tranquilo, né, galera? Aqui, ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, centímetro, decímetro, milímetro. Cada casa que a gente anda para a direita, a gente multiplica por 10, certo? Se eu estava em quilômetros e fui parar em centímetro, ó, 1, 2, 3, não, fiz errado aqui, né? Ao contrário. Decímetro, aqui que é centímetro, perdão, centímetro. Então, ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, beleza? Então, uma vez por 10, 2, 3, 4, 5. Multipliquei 5 vezes por 10, então acrescentei 5 zeros. Beleza. Então, simplificando isso aqui, a nossa escala vai ser, ó, dividindo por 2 em cima 1, dividindo, vamos lá, temos aqui 8 milhões, né? Isso. Então vai ficar sobre 4 milhões. Então, é isso mesmo. 80 mil, pô. Vamos lá. Então 40 mil. Meu Deus, que dificuldade. Não, 80 milhões, tá certo. 80 milhões, então vai ficar 40 milhões. 3. Beleza? Então a gente vai representar no objeto real, beleza? A gente vai representar, ou melhor, na escala, lá no mapa, a cada 1 centímetro, né, vão corresponder a 40 milhões, beleza? De centímetros da estrada. Entenderam mais ou menos? A gente vai reduzir com essa proporção, tranquilo? Eu poderia até ter pegado um exemplo menorzinho, para vocês não se assustarem com os valores. Mas aí o resultado seria o mesmo. Se eu quero saber qual a escala que eu vou utilizar, né? Porque eu não posso, repito, pegar a distância real e jogar essa distância no mapa. Então eu vou reduzir proporcionalmente. Eu uso, né, um ente matemático chamado de escala. Eu vou recorrer a isso. Então, ó, desenho na planta, eu vou saber qual o desenho que eu vou utilizar na planta, vou colocar aqui, baseado no tamanho do objeto real. Beleza? Quer ver um outro exemplo? Vamos lá. Agora, eu quero determinar qual vai ser, né, o tamanho, né, que eu vou representar de um poste, por exemplo, no mapa, tá? Sabendo que na realidade esse poste, ou seja, o objeto real, tem 4 metros, tá? Tem 4 metros de altura. E eu estou utilizando uma escala de 1 para 200, beleza? Ó, vamos lá. Eu estou usando para minha escala uma razão de 1 para 200, beleza? Ou seja, a cada 200 centímetros, na realidade, eu vou usar 1 centímetro no mapa. Perceberam agora? Ó, 200 centímetros do objeto real, nesse caso agora não é mais distância, né? É o tamanho do poste. A cada 1 centímetro cada 200 centímetros do poste, que é o objeto real, eu vou utilizar 1 centímetro de altura no meu mapa, beleza? Tranquilo. E eu sei que o meu objeto real, vamos chamar de O, tem 4 metros. Beleza? Ó, o meu poste, que eu chamei de O, tem 4 metros de comprimento e a escala utilizada é de 1 para 200. Então, qual vai ser o tamanho do meu poste lá no desenho? Vamos lá. Escala, nós sabemos que a escala é, né, vamos chamar de desenho na planta sobre o objeto real. Então, a minha escala vai ser, ó, quer dizer, a minha escala eu tenho 1 para 200, escala 1 para 200. A cada 200 centímetros, né, do poste, na realidade, eu vou usar 1 centímetro no meu mapa, beleza? Vai ser igual desenho, o tamanho do desenho no mapa, vou chamar de D, quero descobrir, sobre
tamanho do objeto real, 4. Vamos lá, galera, simplificando aqui, ó. 200 por 4, 50, beleza? Por 4, 1. Então, o desenho vai ter o quê? 0,1, certo? Vamos ver. Isso. 0,5. 0,5 centímetros. Beleza? Então, galera, um poste que tem na realidade 4 metros de altura, se a gente utilizar a escala de 1 para 200, no meu desenho ele vai ter meio centímetro. Tranquilo? Beleza. Então, depois de dito isso, escala, o próximo tópico que a gente vai falar sobre é sobre a proporção. Enfim, entramos na proporção. Beleza? Proporção. Galerinha, o que seria a proporção, hein? O que seria uma proporção? Bom, a proporção é nada mais é do que a igualdade entre razões equivalentes, beleza? Bom, se eu pego um número A, beleza? E divido por um número B, se for o mesmo resultado de um número C dividido para um número D, nós temos aqui instalada uma proporção, beleza? Temos uma razão, certo? Temos outra razão. E, como uma é igual a outra, elas são equivalentes. A igualdade entre razões equivalentes, nós damos o nome de proporção. Tranquilo, né? Nós já aprendemos que os nossos numeradores vão ser quem? Os antecedentes. E os nossos denominadores, os nossos consequentes. Então nós temos aqui, ó, um antecedente, vou botar um azinho, tá? Temos aqui um outro antecedente. Temos um consequente, temos um outro consequente, tá? Só para não escrever por completo, que já escrevemos aqui, ó. A de antecedente, C de consequente, beleza? Então, A e C são antecedentes, que estão na parte de cima. B e C são os consequentes, beleza? E galera, quando estamos analisando uma proporção, outra coisa que a gente pode fazer, quer ver? Por exemplo, os antecedentes, o A e o D, ó. O A e o D, beleza? Ó, o antecedente A e o consequente B são chamados de extremos, tá? Extremos. Beleza? E o B e o C são chamados de meios. Tranquilo? Toda vez que nós estivermos diante de uma proporção, esses dois da ponta vão ser os extremos e estes dois aqui, ó, vão ser os meios, tá? Extremos, meios. Uma vez aprendidas essas nomenclaturas, nós podemos já enunciar a relação fundamental das proporções. Relação fundamental, relação fundamental das proporções. Galera, o que diz a relação fundamental das proporções, hein? Bom, diz que o produto entre os meios é igual ao produto entre os extremos, beleza? Nós já sabemos quem são os meios, quem são os extremos, né? Numa proporção. Quem são os meios? O B e o C. É sempre assim, ó. Pensa no seguinte, é o consequente do primeiro, tá? E o antecedente do segundo. Eles são os meios. E os extremos é o primeiro antecedente e o último consequente, tranquilo? Então, se a gente fizer o produto entre os meios, então vamos lá, B vezes C. B vezes C
vai ser igual a A vezes D. Beleza? Esta daqui é a relação fundamental das proporções. O produto entre os meios, mais uma vez, os meios são B e C. É igual ao produto entre os extremos, A e D. Tranquilo? Moleza, né? Bom, agora o que a gente vai ver é o que seria uma proporção contínua, beleza? Proporção contínua. O que seria uma proporção contínua, galera? Uma proporção é dita contínua quando ou os meios, né, ou os extremos são iguais. Se nós tivermos B igual a C, por exemplo, e o A igual a D, nós estaremos diante de uma proporção contínua. Quer ver exemplos de proporções contínuas? Vamos lá. 2 divididos para 3 é igual a 3 dividido para 9. Não, faz o seguinte, 2 não. Para poder dar uma razão equivalente. Isso, agora sim, isso aqui é verdadeiro. Beleza? Porque ó, 9 vezes 1 é igual a 3 vezes 3. Eu estou usando a relação fundamental das proporções para pegar uma proporção que seja verdadeira. Beleza? Então, galera, tá vendo que os meios são iguais? Então estamos diante de uma proporção contínua. Mas também os extremos podem ser iguais. Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. 4, beleza? 4 sobre 8 é igual, deixa eu já botar outro, esse aqui parecido, ó, 4, 2, beleza? Então, ó, tá vendo que os extremos são iguais? Então, temos outro exemplo aí de proporção contínua, beleza? Então, para fechar, quando os extremos, quando os meios de uma proporção são iguais, no caso, ó, 3 e 3, ou quando os extremos de uma proporção são iguais, nós estaremos diante de uma proporção contínua, beleza? E o que seria uma proporção não contínua? É o contrário, né? Proporção não contínua. Uma proporção não contínua é o contrário. Ela não tem nem os meios, nem os extremos iguais. Vamos lá, um exemplo de proporção não contínua. Vou fazer de vermelho agora. 10 sobre 20 igual a 40 sobre 80. Beleza? Isto é uma proporção. Só que nem os meios, nem os extremos são iguais. Proporção não contínua. Mais um exemplo. 15 sobre 45 e 1/3, beleza? Também são exemplos de proporção não contínua, porque nem os meios, nem os extremos são iguais, tranquilo? Vamos apagar aqui. Beleza, galera? Seguindo aqui, vamos ver agora o que é uma quarta proporcional. Quarta proporcional. Galerinha, a quarta proporcional é o
quarto termo, beleza? É o quarto termo de uma proporção não contínua, tá? Nós aprendemos agora há pouco que uma proporção é não contínua quando os quatro elementos são diferentes, né? Ou seja, nem os meios nem os extremos são iguais. Então, se a gente quer descobrir, quer dizer, vamos ver exemplos de quarta proporcional. A gente quer determinar o quarto termo, né, de uma proporção que não é contínua. Só serve se ela não for contínua. Então, nem os meios nem os extremos podem ser iguais. Tranquilo, né? Então, até aqui eu acredito que não haja mais dúvida quanto aos nomes. O que são os meios de uma proporção e o que são os extremos, tá? Se ainda não entendeu, volta um pouquinho o vídeo. Beleza? Então, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, como exemplo, ó, 15, beleza? Sobre 45 igual a 1 sobre, e quero descobrir esse quarto termo aqui. Esse quarto termo é a quarta proporcional de uma proporção que não é contínua. Por que ela não é contínua? Ah lá, os meios não são iguais. Os extremos também não deverão ser. Então vamos lá. Se 15 está para 45, assim como está para x, quanto que vale x? Vamos usar a relação fundamental da proporção, né? Que diz o quê? O produto entre os meios. Então 45 vezes 1 são os meios. É igual ao produto dos extremos. É igual a 15 vezes x. Beleza? Então, ó, 45 vezes 1, 45. 15 vezes x, 15x. Então, x vai ser igual a quanto? 45 sobre 15, não é? Igual a 3. Beleza. Então, a quarta proporcional entre essa proporção é o número 3. Beleza, galera? Nós nem exercitamos bastante, né, direito a relação fundamental, mas é tranquilo, galera. Se o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, vocês podem pegar quaisquer proporções que vão ver que essa propriedade, que essa relação bate, beleza? Se você multiplicar sempre o valor que está aqui pelo que está aqui, ou seja, multiplicar os extremos, vai ter que dar o mesmo resultado de você multiplicar este daqui por este aqui, que é o produto entre os meios, beleza? Próximo tópico agora é o que? É a terceira proporcional. Terceira proporcional. Galerinha, o que seria a terceira proporcional? O que seria a terceira proporcional? Bom, se a quarta proporcional é o quarto termo, a terceira proporcional vai ser o terceiro termo de uma proporção. Só que qual a diferença de uma para outra? As proporções, né, são não contínuas, ou seja, elas não têm nem os extremos nem os meios iguais. Agora, na terceira proporcional, ou seja, para a gente calcular a terceira proporcional, é necessário que ou os meios ou os extremos sejam iguais, tá? Então, a terceira proporcional é o terceiro elemento diferente, tá? De uma proporção. Então, vamos lá. Se eu tenho aqui 2 sobre 4, beleza? Eu tenho aqui 4. Qual é esse termo aqui? Ué, professor, mas aí tá parecido com a primeira, porque você está atrás da mesma letra. Ó, eu só chamei de x porque eu quis de novo. Poderia ser qualquer outra coisa. Mas não deixa de ser aquele últimozinho termo lá. Sim, só que vocês estão vendo que agora nós temos os meios iguais. Então a terceira proporcional é o terceiro elemento diferente. Temos o 2 e o 4. Isso aqui é igual, então não é diferente. É o terceiro elemento diferente, tá? Então, ó, se o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, então a gente pode dizer que 2 vezes x, que dá 2x, tem que ser igual a 4 vezes 4, beleza? Então, 2x igual a 16. X vai ser igual a quanto? 16 por 2, que dá 8. Então, a terceira proporcional vai ser 8. Nesse caso, o nome é terceira proporcional porque nós temos os meios iguais. Poderíamos ter
os extremos iguais também. Ou seja, para fechar, a quarta proporcional vale para proporções não contínuas. Vamos botar aqui, ó. Não contínua. E a terceira proporcional é calculada para proporções contínuas, beleza? Então, vimos aqui terceira proporcional, vamos ver o que seria a média geométrica, beleza? Média geométrica, também chamada de, né, vamos mudar aqui, ou proporcional. Proporcional. Média geométrica ou média proporcional, beleza? Bom, galerinha, se para calcular a quarta proporcional, que é o quarto termo diferente, e a terceira proporcional, que é o terceiro termo diferente, a média geométrica, também chamada de média proporcional, vai atrás do par, né, que é igual. Ou seja, esse par podem ser os meios, tá? Ou os extremos. Então, por exemplo, o que seria a média geométrica ou média proporcional da seguinte proporção, ó: A sobre B igual a B sobre D. Vamos botar sobre D. O B, né? O B é a média geométrica, porque é o termo repetido de uma proporção, beleza? Lembrando que, né, uma outra situação poderia ser a seguinte, ó: A sobre B é igual a C sobre A, tá? Temos aqui agora que, como termos repetidos, né, os extremos e não mais os meios, tá? Então, quando os meios são repetidos ou os extremos, né, são repetidos, não, são iguais, vamos dizer assim, nós estaremos diante de uma proporcional contínua, certo? Uma proporção contínua, né? Isso nós já havíamos aprendido. E quando esse número que é repetido, né, seja da proporção contínua em que os meios são iguais ou da proporção contínua em que os extremos são iguais, o valor, né, do termo repetido é a nossa média geométrica ou média proporcional, beleza? Então, por exemplo, ó, se nós temos aqui, ó, vamos lá, 3 sobre 9 igual a 9 sobre 27. Beleza? Quem seria a nossa média geométrica ou média proporcional? O 9, né? Que é o termo, né, igual, né? Tem os termos iguais. Nesse caso são os meios, tá? Galera, quando for pedida a média geométrica, né, também chamada de média proporcional entre uma proporção, e não nos for dito se quem são iguais são os meios ou os extremos, a gente considera que os meios são iguais, beleza? Só uma questão para usar, tá? Se não falar, ó, calcule a média geométrica ou a média proporcional entre duas proporções. Pô, nós sabemos que a gente pode calcular os extremos, né, eles sendo iguais, ou os meios. Se não for dito se são os meios ou os extremos iguais, a gente considera como sendo os meios, beleza? Mas aqui nós temos uma situação em que os meios são iguais, mas poderíamos ter os extremos iguais, ó. Por exemplo, vamos lá, 2, né, sobre 4, beleza? Aqui eu boto 2 também, para os extremos ficarem iguais. Aqui eu boto 1, beleza? Para poder a proporção ser verdadeira. Então, aqui, ó, nós temos também como média geométrica ou média proporcional
o elemento 2, o valor 2, porque os extremos desta vez e não mais os meios são iguais, tá? Então, fechando, média geométrica ou média proporcional é o termo repetido, beleza? De uma proporção. Tranquilo, galera? Bom, agora o próximo tópico. Bom, galera, primeira propriedade que a gente vai conhecer das proporções é o que? Alternando, beleza? Alternando os meios. A esta altura a gente não tem mais dúvida do que são os meios e do que são os extremos, né? Alternando os meios ou os extremos de uma proporção, ela, ou seja, a proporção não se altera. Vou botar não é alterada. Beleza? Então, ó, não devemos ter mais dúvidas do que o que seriam os meios de uma proporção ou os extremos de uma proporção, né? E tampouco o que seria uma proporção. Razão é um número sobre o outro. Proporção é uma igualdade entre razões. Cuidado. Então, alternando, primeira propriedade das proporções, alternando os meios ou os extremos de uma proporção, ela não se altera. Então, lá, exemplificando, né, a primeira propriedade aí. Bom, a gente tem, ó, 2. Tá de vermelho. Se a gente tem 2 sobre 4 igual a 8 sobre 16, temos uma proporção aqui, beleza? Bom, a primeira propriedade diz o seguinte: se a gente alternar, né, mudar os meios ou os extremos, a proporção não se altera. Então, é equivalente a dizer, por exemplo, beleza? Que esta proporção aqui, ó, vamos trocar os extremos primeiro. Vou jogar o 16 para cá para cima, beleza? Vou manter o 4 aqui. Vou manter o 8 aqui. Vou jogar o 2 para cá. Troquei, né? Permutei os extremos, a proporção não se alterou, beleza? Isso aqui continuou sendo uma proporção verdadeira, uma igualdade verdadeira. Agora vamos inverter os meios, ó. Vou manter o 2 aqui, beleza? O 4 vou jogar para lá e o 8 para cá. Então o 8 vai descer, o 4 vai subir, ó. Tô trocando 4 com 8. E deixei o 16 aqui, ó. Também caímos numa proporção verdadeira, beleza? Por quê? Alternei agora os extremos e ela a proporção se manteve. E por fim, a gente pode trocar tanto os meios quanto os extremos. Vamos trocar tudo isso aqui, ó. Vou jogar o 2 para cá, o 16 para cá, o 4 para cá e o 8 para cá. Vamos ver o que vai dar. 16 estava aqui, beleza? O 8 vem para cá. Cadê? O 4 vem para cá e o 2 vem para cá. Ou seja, ó, lembrando, eu só posso trocar extremo com extremo e meio com meio. Ou troco só os meios, ou troco só os extremos, ou troco meios e extremos, como eu fiz aqui por último. A proporção se manteve, entendeu? Então, essa propriedade, essa primeira propriedade é verdadeira. Tranquilo? Mole, mole, né? Segunda propriedade, galera. Segunda propriedade. Bom, diz o que? A diferença entre os antecedentes, vamos botar os antecedentes, está para a soma a diferença entre os consequentes, assim como cada antecedente está
para o seu consequente. Aí você vai pensar, caraca, essa daí é difícil demais. A soma ou a diferença entre os antecedentes está para a soma ou a diferença entre os consequentes, assim como cada antecedente está para o seu consequente. Galerinha, simplesmente isto aqui, ó, continuação, ó. Eu tenho antecedente, consequente, antecedente, consequente. Isso aqui não temos mais dúvida, beleza? A propriedade 2 diz que se eu somar ou subtrair os antecedentes e fizer isso também com os consequentes, beleza? Isso vai ser igual a cada antecedente dividido por seu consequente. Vamos lá, ó. Então eu posso dizer aqui, ó, somar A com C, ó lá, soma dos antecedentes, dividir para a soma entre os consequentes, ou seja, B com D, vai ser igual a A sobre B, assim como C sobre D. Ou a diferença, A menos C, a diferença entre os antecedentes, está para, isso que significa, está para, como se fosse uma divisão, está para a diferença entre os antecedentes, assim como cada antecedente, ou seja, tanto A quanto C, está para o seu consequente, está vendo? É isso que quer dizer esta segunda propriedade aqui, ó. A soma ou diferença, entre os antecedentes, antecedentes só de cima, está para a soma ou diferença dos consequentes, que são os de baixo, assim como cada antecedente está para seu consequente. Tranquilo? Então, olha, se vocês somarem, beleza? Os numeradores, vamos chamar assim, e dividir essa soma pela soma dos denominadores, vai dar o mesmo resultado que você já tinha obtido dividindo A por B, C por D. Acho que falando assim fica mais fácil, beleza? Pode somar ou subtrair, que a proporção vai se manter, beleza? E a terceira e última fala sobre o que? O produto, ou seja, multiplicação entre os antecedentes, está é como se a gente divide, está para o produto entre os consequentes assim como o quadrado de cada antecedente está para o quadrado, está para o quadrado de cada consequente. Mas eu li para vocês aqui, ó. O produto entre os antecedentes está para o produto, ou seja, multiplicação, tá? Entre os consequentes, assim como o quadrado de cada antecedente está para o quadrado de cada consequente. Se vocês entenderam essa parte aqui, aqui vai ser tranquilo também. Por quê, galera? Deixa eu só apagar aqui para a gente exemplificar. Bom, aqui nós temos o seguinte, ó. Ele está falando, se a gente multiplicar, ó, temos aqui, ó, de novo, ó, um antecedente A dividido para o consequente B, assim como antecedente C
dividido para o consequente de. Galera, ele está falando, se a gente multiplicar, ó, os antecedentes, então A vezes C, e dividir pelo produto entre os consequentes. Só que ele não fala dividir, ele fala, ó, o produto entre os antecedentes está. Então, ó, barrinha, está para o produto entre os consequentes, assim como o quadrado, ó, o quadrado de cada antecedente está para o quadrado de cada consequente. Beleza? Então, ó, diferentemente da propriedade 2, se a gente somar ou subtrair os antecedentes, né, antecedente com antecedente, consequente com consequente, não altera a proporção. Agora, se a gente multiplicar esses antecedentes e esses consequentes, cada antecedente vai estar elevado ao quadrado, dividindo para o seu consequente ao quadrado. Beleza? Tranquilo também. Nos exercícios a gente vai ver como que fica tranquilo de aplicar essas propriedades. Beleza? Então, com isso fechamos mais